Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout do projeto Prosperar. Pessoal, olha só, a gente vai responder agora o 12º quesito do nosso exercício, agora exercício C, letra C, pessoal, certo? Olha só, a pergunta é a seguinte, que a gente pode ver aqui, olha. Qual a função do fusível em um circuito elétrico? 12º, qual a função do fusível em um circuito elétrico? Pessoal, a função do fusível, na realidade, é qual? É de proteger o circuito elétrico contra um excesso de corrente elétrica, certo? Excesso de potência ou então excesso de carga. Veja só, excesso de corrente elétrica está correto. Se você também quiser dizer excesso de potência, também está correto, ou excesso de carga, certo? Então, observe o detalhe assim, que potência, na realidade, é diferente de corrente. A potência é a multiplicação do volts vezes I, V vezes I, que vai gerar exatamente o efeito Joule, que vai queimar o fusível. Mas se você diz também que é o excesso de corrente, também está correto. Então, vocês podem ver aqui a resposta, a gente colocou exatamente essa. O fusível irá proteger contra o excesso. Excesso, pessoal, é diferente de aumento. Excesso é quando ultrapassa o valor pré-definido. Aumento é qualquer aumento. Ele não vai disparar, mas sim vai disparar quando é o excesso de corrente elétrica. E a unidade de medida do fusível, a gente compra o fusível pela sua corrente elétrica. Então, você tem fusível de 2 amperes, 3 amperes, 1 ampere, e você nunca deve substituir um fusível por um fusível de corrente superior ao que vem projetado já no seu circuito. Se lá no circuito vem com um fusível de 6 amperes, você vai botar um fusível de 6 amperes. Ok? Vamos agora para o nosso 13º quesito. Então, no 13º quesito, pessoal, dá uma olhadinha aí, certo? Vai ser o seguinte. O que é um componente em curto? Certo? 13º quesito, o que é um componente em curto? Então, no 13º quesito, pessoal, certo? O que é um componente em curto? Pessoal, um componente em curto é um componente que perde a sua propriedade de fábrica, certo? E passa a se comportar como um fio, tendo resistência igual a 0, pessoal. Então, vamos supor, você tem um diodo retificador, ele tem a sua função de fábrica, né? Vamos supor, conduzir a corrente elétrica em um único sentido. Ele entrou em curto, ele agora vai fazer o quê? Ele é um fio, ele vai passar a tensão e a corrente de um ponto para outro. Não vai ter mais a sua função. Se for a questão do capacitor, que a gente sabe que a função é armazenar energia, ele não vai mais armazenar. Ele passa a ser um fio condutor. Isso é um componente em curto. E quando você vai medir, ele examinar, por exemplo, no teste de continuidade, ele vai bipar, certo? Seja tanto de um lado como do outro, no teste de continuidade, ele vai bipar, indicando que existe um curto, onde a resistência é igual a 0. Correto? Vamos agora para o nosso 14º quesito agora. Agora vai ser o 14º. Vamos lá. O 14º diz o seguinte. Como funciona um resistor em um circuito elétrico? 14º quesito. Como funciona um resistor em um circuito elétrico? Correto? Olha só. Então, o resistor, pessoal, é um componente, certo, que possui a sua unidade de medida dada em ohms, certo? Então, por exemplo, 1 ohm, 5 ohms é a unidade dele medida, e ele vai se opor à passagem da corrente elétrica ou dificultar a passagem da corrente elétrica, depende do livro que você veja ou apostila, se opor ou dificultar a passagem da corrente elétrica, certo? Provocando o quê? Quando ele faz essa dificuldade, ele vai provocar uma queda na tensão, ele vai gerar uma DDP, uma diferença de potencial entre os seus terminais. Então, resumindo, o resistor ele irá se opor ou dificultar a passagem da corrente elétrica, provocando uma queda na tensão, certo? Mas ele só provoca essa queda na tensão em um circuito que fechado. E nesse momento, pessoal, ele aquece, certo? Então, o resistor irá se opor à passagem da corrente elétrica ou dificultar a passagem da corrente elétrica, provocando uma queda na tensão, certo? E nesse momento ele irá aquecer.
em um circuito fechado. Ele só trabalha em um circuito fechado. Se o circuito estiver aberto, pessoal, a tensão que estiver num terminal vai ter no outro. Vamos supor, você tem uma bateria que alimenta um resistor, que alimenta uma lâmpada. Se a lâmpada queimar, ele vai ter a tensão da bateria, vamos supor que seja 12. A lâmpada queimou, do outro lado do resistor também vai ter 12 volts. Agora, quando a lâmpada está boa, ele vai ter 12 de um lado, do outro lado, vamos supor que a lâmpada seja de 6 volts. Aí ele vai ter 6 volts. A lâmpada queimou, 12 de um lado do resistor e 12 do outro. Por quê? Porque não existe corrente elétrica, então o resistor não trabalha. Então o resistor dificulta a passagem da corrente elétrica, provocando uma queda na tensão em um circuito fechado. E nesse momento ele aquece, ok? Vamos agora para o nosso 15º quesito agora. 15º, dá uma olhada aí no 15º. Como funciona o diodo retificador em um circuito elétrico? Como funciona o diodo retificador? Veja só, ele está dizendo aqui, ó, diodo retificador. Ele está trabalhando como retificação, certo? Ou então você pode chegar e dizer assim, ó, me dá um diodo retificador aqui, ó, chega na eletrônica e diz. Então, o diodo retificador é um semicondutor, certo? Geralmente de silícios, os atuais, porque ele é menos sensível à temperatura. Então, o diodo é um semicondutor que conduz a corrente elétrica em um único sentido. Essa é a definição universal, certo? O diodo é um semicondutor de silício ou de germânio, que são os dois semicondutores, que conduz a corrente elétrica em um único sentido, certo? Definição universal. Muita gente pode dizer assim, para resumir também a segunda definição, certo? Menos perfeita do que a primeira. O diodo retificador, ele transforma a tensão, ele recebe AC e transforma em DC. Isso é verdade? Sim. Ele recebe AC e transforma em DC. Isso é uma condição dele. Mas a definição mais perfeita, universal, é a que eu disse. O diodo semicondutor conduz a corrente elétrica em um único sentido. E também temos essa que ele retifica a tensão AC em DC. Pessoal, o diodo retificador, além de retificar AC em DC, ele pode trabalhar em outras funções dentro do equipamento. Ele pode ser um circuito, ele pode ser um dispositivo, por exemplo, de proteção contra inversão de tensão. Você coloca ele no local, ele não deixa passar a tensão inversa, ele bloqueia, como é o caso dos controle remoto, por exemplo. Todo controle remoto que você tem da sua televisão, se você inverter a bateria, a pilha, não queima os circuitos lá dentro do seu controle remoto. Por quê? Porque existe um diodo que deixa passar a corrente só num único sentido. Aí você inverte, simplesmente não passa, não queima, correto? Então ele pode trabalhar como dispositivo de proteção para passar a corrente num único sentido, correto? O diodo retificador também pode trabalhar como uma queda de tensão. Ele quando estiver funcionando, ele dá uma queda de entre 0,6 a 0,7 volts. Então, às vezes, no projeto tem lá um diodo no circuito, como um diodo de proteção, correto? Então, esse aí foi o 15º quesito, como funciona o diodo retificador em um circuito elétrico. Aí, é o que eu falei aí, ele retifica a tensão alternada em contínua e a definição universal será essa que eu coloquei também aí, que ele é um semicondutor que conduz a corrente elétrica em um único sentido, ok? Vamos agora para o 16º quesito. O 16º quesito diz o seguinte, indique 3 funções básicas de um capacitor. 3 funções básicas de um capacitor. Olha, pessoal, 3 funções básicas de um capacitor. O capacitor, a gente sabe que o capacitor, a principal dele é armazenar energia, né? Armazenar energia por um determinado período de tempo. Ele armazena por um tempo. Você carregou o capacitor, deixou ele sozinho lá em cima da mesa, sem nada ligado, ele vai sozinho, depois de um determinado tempo, ele vai descarregar, certo? É assim, o capacitor é assim. Uma outra função do capacitor, ele poderá ser um filtro para altas ou baixas frequências, ou seja, um filtro para altas ou baixas frequências de sinais. Que sinais são esses? Sinal de áudio, sinal de som, sinal de imagem. Então, são sinais, são frequências esses sinais. Então, ele pode reduzir ou eliminar, correto? E uma terceira função, certo? Ele pode também se opor à variação da tensão. Ele pode se opor à variação da tensão. São 3 funções básicas do capacitor. A unidade de medida do capacitor, pessoal, é o Farad, mas você vai encontrar muitos capacitores menores do que o Farad,
que são os seus subunidades, que são, você tem o microfarads, o nanofarad e o picofarad, são os mais usuais que a gente encontra. Então, o capacitor tem essas três funções básicas. Se quiser uma quarta função, só para aprender, o capacitor também pode adiantar a corrente e adianta a corrente e atrasa a tensão. Essa função é muito usada nos motores monofásicos, que são os capacitores de partida. Então, ele usa essa função de adiantar a corrente e atrasar a tensão. Correto? Vamos agora para o nosso 17º quesito. Como funciona a corrente elétrica em um circuito paralelo? Pessoal, como funciona o circuito? Como funciona o quê? A corrente elétrica em um circuito paralelo. Olha só, um circuito paralelo e como funciona a corrente. A corrente a gente já sabe, pessoal, que a corrente é o movimento ordenado dos elétrons, ou é o fluxo ordenado dos elétrons. E o circuito paralelo é um circuito o quê? Onde você tem, por exemplo, a nossa casa, as lojas, um circuito paralelo, todos os componentes vão receber a mesma tensão, certo? Então, a nossa casa, por exemplo, aqui no Recife, tudo 220, todos os cantos, todos os locais, pode ser na frente da casa, no final da casa, no banheiro, na sala, tudo é 220. As lâmpadas são 220, as tomadas da rede elétrica são 220, porque são ligadas tudo em paralelo, todas têm a mesma tensão. E como funciona a corrente elétrica? A corrente elétrica, pessoal, é individual. Você, quando liga seu ventilador, ele tem um determinado nível de corrente, certo? Quando você liga sua televisão, ele vai ter o seu nível de corrente individual. Quando você liga agora o forno micro-ondas, você vai ter também a sua corrente. Tudo é individual, certo? Então, primeira regra, a corrente ela é individual para cada componente. E segundo, ele também diz o seguinte, que a soma das correntes individuais vai ser a corrente total, pessoal. Então, você soma cada corrente, a corrente do ventilador, mais a corrente da televisão, mais a corrente do forno micro-ondas, mais a corrente da máquina de lavar, você somando essas correntes, vai indicar o quê? A corrente total, certo? De consumo. Então, está respondido aí o 17º quesito, como funciona a corrente elétrica no circuito paralelo. Você já sabe agora que ela é individual para cada um e soma-se as correntes para ter a corrente total, correto? Vamos para o 18º. 18º aí agora, olha lá, como funciona a tensão elétrica em um circuito paralelo. Como funciona a tensão? Pessoal, o circuito paralelo é esse que eu falei, que deu o exemplo anterior, que a nossa casa é um circuito paralelo, por exemplo. O automóvel que você tem é um circuito paralelo, onde uma tensão alimenta todos os componentes com o mesmo valor de tensão, correto? Então, no circuito paralelo, se queimar um componente, os outros continuam funcionando, eles são independentes, correto? Então, veja, a tensão elétrica é a mesma em todos os componentes de um circuito paralelo. Seria o 18º quesito, esse quesito aí exatamente a tensão elétrica, o 18º, como se comporta a tensão no circuito paralelo, a tensão é a mesma em todos os componentes do circuito, ok? Vamos agora para o 19º. O 19º funciona da seguinte forma. Como funciona a potência elétrica em um circuito paralelo? Veja que a gente está falando só circuito paralelo no momento, que é o exemplo da nossa casa, por exemplo. Então, como funciona a potência elétrica? A potência elétrica, pessoal, a potência elétrica é a soma das potências individuais no circuito paralelo. A potência elétrica, pessoal, é o que a gente sabe que a CELP, por exemplo, aqui no Recife, a companhia energética da sua região, aqui no caso é a CELP, Pernambuco, o que acontece? Ela cobra pela quantidade a capacidade de potência elétrica. Ela não vai cobrar pela corrente, nem pela tensão, é pela potência elétrica. Então, você vai fazer o quê? Você ligou o seu ventilador, tem uma certa potência, lá V vezes I, potência, a gente chama potência, a potência aparente, a potência geral, certo? Aí você liga a sua televisão, ele vai ter também a potência aparente, que é a potência geral. Você liga a sua máquina de lavar, mais a potência geral da máquina de lavar. Aí você liga o forno micro-ondas, mais a potência do forno micro-ondas. Então, a potência no circuito paralelo, ela é individual e também a potência total será a soma das potências individuais.
A potência, pessoal, é dada, a sua unidade universal é dada como watts, certo? A potência é dada em watts. E a potência, quando a gente examina ela, certo? De um motor, certo? Num circuito ou num circuito resistivo, na tomada, a gente pode chamar essa potência de potência aparente. E muitas vezes é dada pela unidade em VA, certo? Que é a potência aparente. Então, o 19º, concluindo, como funciona a potência elétrica em um circuito paralelo, ela simplesmente é. As potências são individuais de cada componente e a potência total será a soma das potências. Ok, pessoal?